Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 47, no capítulo 48, no capítulo 49 e no capítulo 50. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Jeremias 47. Mensagem acerca dos filisteus. Eis a palavra do Senhor, dirigida ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, antes que o faraó se apoderasse de Gaza. Assim fala o Senhor: vede as águas que se levantam do norte, semelhantes a uma torrente que transborda, submergindo a terra e o quanto ela contém, a cidade e seus habitantes, lançam gritos os homens e clama a população inteira. Ao estrépito das patas dos corcéis, do estrondo dos carros e do ranger das rodas, os próprios pais nem olham mais para os filhos e, ao quebrados, deixam pender os braços. É que surgiu o dia da destruição dos filisteus, e de Tiro e Sidônia será tirado o que lhes resta de aliados, porque o Senhor vai arruinar os filisteus, e os restos da ilha de Caftor. Gaza raspou a cabeça, Ascalon está aniquilada como o vale que a cerca. Até quando farás em ti incisões? Quando repousarás, espada do Senhor? Entra na tua bainha, acalma-te, não te agites mais. Como descansará, porém, se o Senhor lhe deu ordens? É contra Ascalon e as costas do mar que a dirigiu. Jeremias 48. Mensagem acerca de Moabe. Contra Moabe, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque chegou a sua ruína. Cariataim, tomada de assalto, cobriu-se de vergonha. Findou-se a glória de Moabe. Em Ezebom conspira-se contra ela. Vamos riscar esse povo do número das nações. E tu também, Medmen, serás reduzida ao silêncio, porque a espada te persegue. Gritos elevam-se de Oronaim, devastação. Catástrofe. Moabe foi abatido. Pela encosta de Luite chora-se. Fugi, salvai-vos, sede qual zimbro no deserto. Porque puseste a confiança nos teus ídolos e nos teus tesouros, tu também serás tomada, e será levado para o exílio Camus com seus sacerdotes e chefes. Em todas as cidades penetrará o devastador. Dai asas a Moabe para que tome voo, porque suas cidades transformar-se-ão em deserto. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Maldito o que recusa o sangue à sua espada. Desde a juventude, Moabe vivia em paz, repousando sobre a borra, sem ser transvasada, nem exilada. Assim o sabor lhe ficou, e intacto o aroma. Dias, porém, virão, oráculo do Senhor, em que lhe enviarei transvasadores que o trasfegarão, esvaziando os tonéis e quebrando os odres. E Moabe envergonhar-se-á de Camus, como Israel envergonhou-se de Betel que constituía sua esperança. Como podeis dizer, somos bravos, valentes guerreiros? Moabe está devastado. A ruína de Moabe é iminente, aproxima-se-lhe a largos passos a desgraça. Chorai a vós, seus vizinhos, e dizei vós, que lhe conheceis o nome, como se partiu esse cetro poderoso, esse cetro cheio de glórias? Desce de tua glória, assenta-te no solo ressecado, filha de Dibom, que moras, neste lugar, porque o devastador de Moabe sobe contra ti, para destruir tuas muralhas. Detente no caminho e espreita, habitante de Aroer. Moabe em ruínas cobre-se de vergonha, gritai, gemei. Anuncia ao norte de Arnon que Moabe foi destruído. Foi o julgamento executado sobre a terra da planície, sobre Helon, Jaza, Mefaate, Dibom, Nebo e Bet-Deblataim. Sobre Cariataim, Bet-Gamu, Bet-Maom, Cariote e Bosra, e sobre todas as cidades, próximas ou distantes da terra de Moabe. Foi abatido o poderio de Moabe, partiu-se-lhe o braço, oráculo do Senhor. Embriagai Moabe, porque desafiou o Senhor,
debater-se-á no próprio vômito, e por sua vez tornar-se-á objeto de zombaria. Não era Israel alvo de teu escárnio? Foi ele surpreendido entre ladrões, para que, ao falar dele, sempre abanasses a cabeça? Abandonai as cidades para habitar os rochedos, habitantes de Moabe, assim como faz a pomba que coloca o ninho na borda dos precipícios. Conhecemos o orgulho do soberbo Moabe, sua altivez, sua jactância, seu orgulho e arrogância de coração. Conheço-lhe a presunção, o oráculo do Senhor, a jactância e a vaidade. Eis porque gemerei sobre Moabe inteiro, e sobre ele lançarei gritos. Mais que sobre Jazer, choro sobre ti, vinha de Sabama. Afastaram-se a alegria e o regozijo dos vergéis da terra de Moabe. O clamor de Ezebom sobe até Eleale, e a voz se estende até Jaza, e de Segor até Oronaim e Eglete-Selesia, porque as próprias águas de Nirim secaram. Farei desaparecer de Moabe, oráculo do Senhor, aqueles que sobem aos lugares altos para incensar seus deuses. Por isso, meu coração por Moabe geme, como geme a flauta. Todas as cabeças foram rapadas, e cortadas as barbas, foram golpeadas as mãos, e os rins cobertos de sacos. Sobre os tetos de Moabe e em suas praças, só lamentos se ouvirão, porque despedacei Moabe, qual vaso inútil, oráculo do Senhor. Tudo é ruína, gemei. Quão vergonhoso é para Moabe baixar assim a cerviz. Tornou-se Moabe objeto de escarmento, e de pavor para todos os vizinhos. Porquanto, assim diz o Senhor, o inimigo, como águia, toma voo, estendendo as asas sobre Moabe. Tomam-se-lhe as cidades, arrebatam-se-lhe as fortificações, e o coração dos guerreiros de Moabe será naquele dia semelhante ao coração da mulher em parto. Moabe foi riscado do número dos povos, porque desafiou o Senhor. O terror, o fosso e o laço acercam-se de ti, ó Moabita, oráculo do Senhor. Quem fugir do terror cairá no fosso, e o que escapar do fosso será apanhado no laço. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, oráculo do Senhor. À sombra de Ezebom detiveram-se, extenuados, os fugitivos. Desgraçado de ti, Moabe. Chegou teu fim, povo de Camos. São arrastados teus filhos ao cativeiro, e tuas filhas, aprisionadas. Com o andar do tempo, porém, oráculo do Senhor, mudarei a sorte de Moabe, fim do julgamento acerca de Moabe. Jeremias 49. Mensagem acerca de Amon. Aos amonitas, eis o que diz o Senhor: Israel não possui filhos nem herdeiros? Porque Melcom apoderou-se de Gade, e instalou seu povo nas suas cidades? Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei ouvir gritos de guerra em Rabá dos amonitas. Lamenta-te, Ezebom, porque Rai foi devastada. Por que orgulhar-te da fertilidade de teus vales? Filha esquiva que tanto confias em teus tesouros, dizendo, quem ousaria atacar-me? Vou desencadear em volta de ti o terror, oráculo do Senhor dos Exércitos, sereis expulsos, um por um, sem que ninguém consiga reunir os fugitivos. Em seguida, mudarei a sorte dos amonitas. Mensagem acerca de Edom. Contra Edom, eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não existe mais sabedoria em Temã? Perdeu-se o conselho dos clarividentes, desvaneceu-se a inteligência? Fugi, voltai às costas, ocultai-vos nos esconderijos, habitantes de Dedã, pois que trago a ruína sobre Esaú, chegou a hora da devastação. Se vierem a ti vindimadores, nenhum cacho deixarão, se forem ladrões noturnos, pilharão a saciedade. Porquanto eu sondei Esaú, e lhe descobri os esconderijos. Ele não se pode mais ocultar, arruinou-se-lhe a raça, seus irmãos, e seus vizinhos, e não subsistirá mais. Abandona teus órfãos, dar-lhes-ei do que viver. Porque assim falou o Senhor:
aqueles que não deviam beber deste cálice, terão de beber, e tu? Estarias isento dele? Não, tu beberás. Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, será Bosra objeto de pasmo e de opróbrio, uma solidão maldita. Chegou-me uma notícia da parte do Senhor. Olha, faço-te pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. O terror, o orgulho do teu coração enganou-te, a ti, que habitas nas concavidades dos rochedos, e que ocupas o cume das colinas. Ainda que colocasses teu ninho tão alto quanto o da águia, de lá te precipitaria, oráculo do Senhor. Será transformada Édom em objeto de espanto, e o transeunte, estupefato, mofará de suas ruínas. Repetir-se-á a catástrofe de Sodoma e Gomorra, e das cidades vizinhas, oráculo do Senhor, ninguém mais habitará lá e nenhum ser humano a povoará. Qual leão, o inimigo, que sobe dos espinheiros do Jordão para uma pastagem sem fim, assim, num instante, farei fugir daqui, Édom, e aí estabelecerei aquele que eu escolher. Quem se iguala a mim? Quem poderia provocar-me? Qual o pastor que poderia afrontar-me? Escutai a decisão do Senhor acerca de Édom, e seus desígnios contra os homens de Temã. Serão arrastados para a morte, como débeis cordeiros, e seus campos serão devastados. Ao estrondo de sua queda, treme a terra e até o mar vermelho ressoa o seu fragor. Qual uma águia, eis que desprende o voo, estendendo suas asas sobre Bosra. Mensagem acerca de Damasco. Contra Damasco, foram confundidos Emate e Arfá porque uma notícia funesta lhes adveio, e de medo desfaleceram, é o mar em tormenta que não se pode acalmar. Damasco perdeu a coragem, desejaria fugir, o terror, porém, a paralisa, e a angústia e a dor dela se apoderam, qual mulher em parto. Como não foi abandonada a cidade gloriosa, a cidade que fazia minhas delícias? Porquanto, cairão os jovens em suas praças, e seus homens de guerra nesse dia perecerão, oráculo do Senhor dos Exércitos. Vou lançar fogo nas muralhas de Damasco para devorar os palácios de Ben-Hadad, oráculo contra os filhos do Oriente. Mensagem acerca de Quedar e de Razor. A Cedar e os reinos de Azor, vencidos por Nabucodonosor, rei de Babilônia, eis o que diz o Senhor, erguei-vos. Atacai Cedar, aniquila-e os filhos do Oriente. Sejam-lhes as tendas arrebatadas e os rebanhos. E que se lhes tirem os pavilhões, bagagens e camelos ao grito de, que o terror se espalhe. Salvai-vos. Fugi a toda pressa, ocultai-vos em esconderijos, habitantes de Azor, oráculo do Senhor. Erguei-vos. Atacai um povo pacífico que vive em segurança, oráculo do Senhor, e que habita sozinho, sem portas nem ferrolhos. Sejam seus camelos a vossa presa e seus rebanhos numerosos o vosso espólio. Espalharei por todos os ventos esses homens de cabelos raspados, e de toda parte lançarei sobre eles a desgraça, oráculo do Senhor. Azor tornar-se a guarida de chacais, eterna solidão onde ninguém mais habitará, e onde doravante nenhum ser humano permanecerá. Mensagem acerca de Elão. Palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias acerca de Elão, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, nestes termos. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Vou quebrar o arco de Elão, e o melhor de sua força. Mandarei vir sobre Elão os 4 ventos, dos 4 cantos do céu, e esses ventos os dispersarei, não haverá nação onde não cheguem fugitivos de Elão. Farei tremer os elamitas diante de seus inimigos, e ante aqueles que tramam contra a sua vida. Colocarei meu trono em Elão, e mandarei matar o rei e os chefes, oráculo do Senhor. Com o correr dos tempos, porém, mudarei a sorte de Elão, oráculo do Senhor. Jeremias 50. Mensagem acerca da Babilônia. Palavra do Senhor pronunciada contra a Babilônia, país dos caldeus, por intermédio do profeta Jeremias.
Proclamai o que vos digo e publicai-o entre as nações. Erguei um sinal. Porque um povo vindo do norte avança contra ela, o qual fará de seu território um deserto inabitado, donde animais e homens fugirão e desaparecerão. Naqueles dias, naqueles tempos, oráculo do Senhor, voltarão os israelitas e os judeus, e em lágrimas hão de caminhar, procurando o Senhor, seu Deus. Por-se-ão em procura de Sião, e para lá voltarão seus rostos. Vinde. Unamo-nos ao Senhor por uma eterna aliança que não será jamais esquecida. Era meu povo qual rebanho de ovelhas perdidas, seus pastores as tinham perdido ao azar das montanhas. Quantos as encontravam, devoravam-nas. Fugi do recinto de Babilônia, abandonai a Caldeia. Cede como os cabritos à frente do rebanho. Porque vou suscitar e conduzir contra a Babilônia uma coligação de grandes nações vindas do norte. Contra ela se hão de enfileirar e a levarão de vestida, suas setas são as de hábil guerreiro que não dispara sem atingir o alvo. A Caldeia será entregue à pilhagem, e os que a saquearem se fartarão, oráculo do Senhor. Sim, alegrai-vos. Podeis estar contentes, saqueadores de minha herança. Sim, saltai qual novilha na campina, e relinchai qual garanhão. Ficará coberta de confusão a vossa mãe, aquela que vos gerou corará de vergonha. Privará de seus habitantes a cólera do Senhor, ficando reduzida a um estado de solidão, quem passar por Babilônia e lhe contemplar a queda assobiará de pasmo. Em marcha para assaltar Babilônia, vós todos, arqueiros. Atirai contra ela sem poupar as flechas, porquanto pecou contra o Senhor. De todos os cantos, lançai contra ela o grito de guerra. Ela estende a mão. Exterminai em Babilônia aquele que semeia, e o que maneja a foice no tempo da colheita ante a espada devastadora, volte cada um para o seu povo, e fuja para a sua terra. Israel é qual ovelha desgarrada perseguida por leões. Um a devorou, o rei da Assíria, e outro lhe partiu os ossos, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Eis porque assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vou castigar o rei de Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria. Trarei novamente Israel para as suas pastagens, a fim de que entre nas pastagens do Carmelo e de Bazã. Naqueles dias e naqueles tempos, oráculo do Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, mas ela terá desaparecido, e também o pecado de Judá, mas não o acharão, porque perdoarei ao resto que tiver poupado. Sobe contra a terra de Merataim e contra a população de Pecode. Devasta, extermina, oráculo do Senhor, e executa todas as minhas ordens. Tumulto de guerra no país, desastre imenso. Como foi feito em pedaços o martelo que feria o mundo inteiro? Como se transformou Babilônia em objeto de pasmo entre as nações? Lancei-te a rede e, sem o saberes, foste colhida de improviso, Babilônia, eis-te apanhada e presa, por haveres provocado o Senhor. Abriu o Senhor seu arsenal para dele tirar as armas de sua indignação, porque o Senhor dos Exércitos tem algo a fazer contra a terra dos caldeus. Vinde contra ela de todos os confins, abri seus celeiros, amontoai em feixis, e tudo exterminai sem que reste coisa alguma. Matai todos os seus touros, que desçam ao matadouro. Ai deles, porque o seu dia chegou, o tempo do seu castigo. Ouviram-se os gritos dos fugitivos e daqueles que escaparam da terra de Babilônia, a fim de anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança que toma pelo seu templo. Convocai contra a Babilônia os arqueiros, quantos retesão o arco, e sitiai-a, a fim de que ninguém possa escapar, tratai-a segundo a sua conduta, tomai-lhe tudo o que ela fez, porque ela se levantou contra o Santo de Israel. Por isso os seus jovens vão cair nas praças e todos os seus guerreiros perecerão nesse dia, oráculo do Senhor. É contra ti que me volto, ó insolente, oráculo do Senhor Javé dos Exércitos, chegou o teu dia, o tempo do teu castigo.
Atordoar-se-á insolente, e cairá sem que ninguém mais a levante. Lançar-lhe-ei fogo nas suas cidades, e tudo em volta será devorado. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Andam oprimidos os israelitas, assim como os judeus, aqueles que os levaram ao cativeiro os detêm, recusando-se a libertá-los. É forte, contudo, o seu vingador, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A espada aos caldeus, o oráculo do Senhor, e a população de Babilônia, os seus chefes e os seus sábios. A espada aos seus adivinhos mentirosos, para que enlouqueçam. A espada a seus guerreiros, para que deles se aposse o terror. A espada aos seus cavalos e os seus carros, e toda a massa de povo que nela se encontra, para que se tornem como mulheres. A espada a seus tesouros, para que sejam saqueados. A espada às suas águas, para que se esgotem. Porquanto é uma terra de ídolos, de gente apaixonada por seus espantalhos. Por isso as feras aí farão sua morada com os chacais, e os avestruzes aí ficharão sua habitação, jamais será ela habitada e para sempre ficará deserta. Acontecer-lhe-á como no tempo em que Deus destruiu Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, oráculo do Senhor, ninguém mais aí habitará, e nenhum ser humano a povoará. Eis que do norte acorreu um povo, uma grande nação e reis numerosos erguem-se dos confins da terra. Armados de arcos e de setas, são cruéis e sem piedade. Ao chegar-lhe tal notícia, deixou pender os braços o rei de Babilônia, e a angústia o oprimiu, qual a dor de uma mulher ao dar à luz. Qual leão, lança-se o inimigo dos espinheiros do Jordão para uma pastagem perpétua. Escutai, portanto, a decisão do Senhor a propósito de Babilônia e seus desígnios contra a Caldeia. Sim, serão arrastadas à morte, como débeis cordeiros, e seus campos serão devastados. Ao estrondo da queda de Babilônia comoveu-se a terra, e até entre as nações chegou seu eco. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Jeremias, nos capítulos 51 e no capítulo 52, e daremos inícios às leituras do livro de Lamentações, nos capítulos 1 e capítulo 2. Paz e bênçãos a todos.